Quando você se senta, fica bastante tempo numa posição, com os joelhos dobrados, faz aquela perninha de índio para brincar com os filhos e com os netos e de repente quando se levanta, leva um choque, uma dor terrível, chega inclusive a perder o equilíbrio. Isso pode ser a artrose, tema de hoje do canal Código Saúde. Fique ligado! Para falar sobre esse tema, eu convidei o médico Otávio Melo. Ele é ortopedista, traumatologista e especialista em joelho. Muito prazer te ter aqui no canal, doutor. Prazer, Ana. Prazer todo meu. Obrigado a todos aí pela audiência. Muito obrigada. Eu queria começar com uma dúvida que as pessoas têm e que confundem muito também, a questão da artrose e da artrite. Qual é a diferença? O sufixo "ite" ele é utilizado para quadros agudos, então as inflamações agudas. Tendinite, bursite, amigdalite, conjuntivite, são aquelas inflamações que duram um período curto de tempo e que tem uma resolução em curto espaço. São doenças agudas. Aguda é tudo aquilo que resolve-se rápido. O sufixo "ose" é utilizado para as doenças que são crônicas. Então, artrose, tendinose, enfim, são outros tipos de doenças que têm uma duração crônica. Então, vamos falar do que é a artrose, como é que ela surge, né? Qual é a causa principal dela? Artrose, então, é um nome dado para qualquer processo crônico degenerativo. O que nós chamamos de degenerativo são aquelas doenças que são progressivas. Então, vou dar algum exemplo. Imagine uma situação no tendão. Um tendão que inflama, ele pode sofrer um processo de aumento de volume, dor, calor no local, e esse processo pode se resolver dentro de um prazo de 3, 7 dias. Então, nós estamos falando de uma inflamação aguda. Tá? Quando nós temos um quadro de degeneração, significa que aquela inflamação aguda não se resolveu da maneira mais adequada para o organismo. Seja porque o paciente tem uma doença crônica, seja porque ele utilizou um medicamento incorreto, seja porque ele não fez o tratamento da maneira adequada. Então, o corpo, na sua tentativa de cicatrizar, de resolver aquele processo agudo, ele começa a produzir uma série de reações no corpo, no organismo, na lesão, e essas alterações na lesão, elas podem gerar uma regeneração do tecido, ou pode gerar uma degeneração do tecido. Quando nós temos o caminho patológico, que é o caminho da degeneração, ocorre então uma artrose, no caso de ser uma alteração sobre a articulação. A articulação é qualquer encontro entre dois ossos. Nós temos aqui, por exemplo, o modelo do joelho, e esse joelho ele articula-se um osso da coxa, que é o fêmur, e o osso da canela, que é a tíbia. Esses dois ossos, eles se movimentam, né? Depois nós vamos ver no outro modelo aqui que tem a patela ainda. A articulação, ela sofre então carga do peso do corpo, ela sofre traumas com impacto e ela sofre também processos biológicos, como é, por exemplo, o caso de uma artrite reumatoide, uma doença do colágeno, uma doença reumática, o famoso reumatismo, né, que algumas pessoas apresentam, e esse reumatismo ele começa a destruir a cartilagem. Então são duas coisas diferentes, porém uma afeta a outra. Uma afeta a outra. Cartilagem, o que é cartilagem? Eu vou dar um exemplo, mas depois eu mostro. Sabe quando pega aquele osso do frango, da coxa do frango, aí separa o ossinho do outro, tem aquela camada branca, lisinha? Sim. Aquilo ali é uma cartilagem. Tá? A cartilagem ela tem como a função revestir o osso para impedir que ocorra o atrito entre as duas superfícies. Então, uma articulação normal, ela possui um revestimento, como se fosse um verniz, que protege durante o movimento para que um osso... faz deslizar. Exato, ajuda no deslizamento. E amortecer. Amortecer também. Então, evita com isso o desgaste do osso. Ok? Nesse modelo aqui, por exemplo, nós vemos que uma parte desse osso é pintada de azul. A parte que está pintada de azul, ela representa a cartilagem. Lógico,
que ela não é azul, né, gente? Ela é branca, branca, né? Mas é para facilitar aqui, para ficar mais didático. Claro. Quando ocorre, então, o movimento entre essas articulações, essa cartilagem, se ela tiver uma pequena lesão, ela pode aumentar de tamanho de acordo com as características do paciente. O paciente é muito obeso, se o paciente faz atividade física de impacto, se o paciente fuma, se ele tem diabetes, se ele toma remédio de pressão, enfim, se bebe bebida alcoólica com excesso. Existe uma série de fatores que levam ao aumento da perda da cartilagem. Quando o médico fala artrose, muitas pessoas não entendem o que o termo significa. Quando o paciente já tem artrose, significa que o desgaste chegou no osso. Quando a lesão está na cartilagem, nós chamamos de condropatia. Condros é cartilagem, patos é doença. Condropatia é uma doença da cartilagem. Ou simplesmente lesão condral, quando é uma lesão mais recente, mais aguda. Essas lesões elas podem se aumentar de tamanho, pode aumentar, e aí, com o aumento da lesão, o paciente não tem mais a cobertura da cartilagem. Aqui nós vemos uma área que não tem cartilagem alguma. E nessa área que não tem cartilagem ocorre o atrito de osso com osso. Isso eu posso atestar porque fiz agora recentemente, 46 anos, mas já há alguns anos eu tenho artrose. E realmente é uma dor horrível quando a gente fica muito tempo sentada, numa posição só, com a perna dobrada, e aí levanta, dá aquele choque, uma dor intensa, que você tem até que parar, né? Retomar o equilíbrio, porque realmente é uma coisa que incomoda muito. Sim. E diante disso tudo, desse processo degenerativo que o senhor falou, a gente pode dizer que é uma doença sem cura, com tratamento, mas sem cura? Veja bem, cura é quando nós temos a eliminação da doença. Como a artrose ela é uma doença degenerativa, ou seja, ela aumenta com o passar do tempo se o tratamento não for realizado, hoje em que estágio nós estamos? Nós estamos no estágio de controle. Então, uma doença controlável. Ela é curável? Ainda não. Existem alguns trabalhos, existem muitas pesquisas, alguns tratamentos experimentais relacionados à medicina regenerativa. E na medicina regenerativa, existem alguns artigos sendo publicados mostrando que consegue-se regenerar aquela cartilagem. Mas regenerar a cartilagem, ela não vai fazer com que a lesão do osso regrida. O que pode ser possível é a estabilização da doença para que evitar que ela ocorra a progressão. E com a idade, a tendência é piorar? Sim. Quando nós nascemos, né, quando nós somos bebês de colo, crianças, nós possuímos uma grande capacidade de regenerar os tecidos. Isso se deve principalmente a um grupo de células que existem em vários tecidos do corpo. Sabe-se que na medula óssea, no tecido adiposo, algumas células que possuem capacidade de se diferenciar em outras. Então, atualmente, o que tem se tentado, tem se feito com a medicina regenerativa, é tentar trazer para a pessoa de idade mais avançada aquela capacidade de cicatrização, de regeneração, de fabricação de novas células e tecidos que nós já possuímos um dia no passado. Quando eu falo sobre isso tudo, eu estou tentando explicar para a pessoa, né, que está nos assistindo que existem fases de tratamento. Hoje nós conseguimos estabilizar a doença com bastante técnicas, mas eu acredito que no futuro muito próximo nós podemos chegar ao ponto até mesmo de achar uma forma de regressão. O caminho está aí. Falando de idade ainda, é uma doença que ela atinge uma certa faixa etária ou não? Ela pode ser precoce? Ana, a artrose é uma doença típica de pessoas com idade mais avançada. Então eu fui premiada. Você é uma pessoa que está fora da regra, né? Veja bem, dificilmente nós vamos encontrar uma criança com artrose. Porque as células, a cartilagem é nova, a medula óssea é nova, os tecidos são com grande capacidade de regeneração. Então, um paciente mais jovem, ele consegue recuperar de uma lesão com mais facilidade. Já uma lesão num paciente da terceira idade, como ele possui uma capacidade limitada de recuperação, o tempo que gasta-se para recuperar a lesão
é muito grande. Então, a morte das células que estão danificadas ocorre mais rápido do que a capacidade de regenerar. Eu queria falar também do fator genético. Ok? Tem a ver, no meu caso, por exemplo, a família paterna, né? O meu pai tem artrose, tias, avó, enfim. É um peso muito grande? Em mulheres, especificamente, sabe-se que a relação, se a mãe tem artrose, a chance da filha ter é muito maior. Se a mãe e a avó tiveram artrose, a chance que a filha e a neta tenham é muito maior. Existe uma... Não está ligado a apenas um tipo de herança. Por exemplo, pacientes que têm relação familiar de diabetes e artrose, essa chance aumenta. Pacientes que têm relação familiar de obesidade, diabetes e artrose, essa chance aumenta. Quando nós falamos sobre fatores de risco, né, eu acho que é muito importante esclarecer isso, o excesso de peso, ele não só prejudica do ponto de vista mecânico. Vamos entender uma coisa: se eu tenho esse joelho aqui, eu coloco aqui em cima uma carga de 30 quilos, eu tenho uma força nessa superfície. Se eu coloco uma carga de 60 quilos, a pressão aqui vai ser o dobro. Logo, a chance desse tecido se lesionar e de não ter um ambiente adequado para regeneração vai ser muito maior do que quem tiver com 60 quilos aqui em cima. É mais comum em mulher? É mais comum em mulher. E a mulher geralmente tem o problema da cintura para baixo, que é a gordura localizada. O peso no bumbum, o peso nas coxas, o peso nas pernas, e isso tá ligado? A gordura, né, é o próximo, a conclusão aqui desse exemplo que eu estava dando. Além dela oferecer uma sobrecarga mecânica, a gordura tem um outro fator, que o tecido adiposo, ele é um tecido inflamatório. Então, a pessoa que tem mais gordura no corpo, ela inflama mais. Se a artrite é uma inflamação e a artrose é uma degeneração causada pela cronificação de uma inflamação, logo o paciente obeso ele apresenta um tempo maior de inflamação do que o que não é. Tá? Isso explica um outro fenômeno, que os pacientes de maior peso, de maior obesidade, eles não apresentam artrose só na cintura para baixo, não é só no quadril, joelho e pé. Eles apresentam mais artrose no ombro, mais artrose na coluna, mais artrose até nos dedos das mãos. E isso ocorre porque o tecido que reveste a articulação por dentro, que é a sinóvia, que é o tecido sinovial que nós chamamos, ele é um tipo que é muito parecido com o tecido gorduroso. Então, um excesso de gordura faz com que a articulação responda com uma inflamação. Perder peso ajuda em tudo, na verdade, né? É verdade. E aí a questão da alimentação também ajuda? Com certeza. Existem hoje dietas, que são chamadas dietas anti-inflamatórias, né? Então nós sabemos que alguns tipos de alimentos, principalmente alimentos processados, defumados, farinhas brancas, né? Hoje nós temos aí um grande número de profissionais, de pacientes, que utilizam-se uma restrição com relação a pães, bolos, massas e carboidratos, que nós chamamos de carboidratos simples, né? Que são os açúcares, né? E o açúcar, ele inflama. Então, o tipo de alimentação, ele tem relação direta com os sintomas. Um paciente que chega no consultório com uma articulação inchada, com derrame, um edema, uma dor intensa, se ele muda a dieta, às vezes antes dele conseguir perder peso, ele já consegue melhorar a inflamação articular. As coisas vão caminhando juntas. Sempre em conjunto. A gente está agora, né, na época de frio, e eu queria saber do senhor se isso tem influência também. As pessoas às vezes se incomodam um pouco mais, reclamam um pouco mais. Sim. Eu costumo brincar que a época do inverno é a época que seu consultório fica cheio. A fila aumenta muito, né? Porque o que acontece no inverno? Primeira questão, as pessoas fazem menos atividade física. E atividade física, mesmo que seja uma simples caminhada, um passeio de bicicleta, uma natação, uma atividade física, não precisa ser fazer uma atividade física complexa, complicada. Uma atividade física
suave, ela ajuda a alongar a musculatura, alongar os tendões, alongar as cápsulas, ela ajuda a fortalecer a musculatura, ela ajuda na circulação. Então, a falta de oxigênio nos tecidos é um fator que leva a um aumento da dor. Além disso, ocorre a questão da circulação e a oxigenação dos tecidos é maior quando o paciente está movimentando. Além disso, ocorre o frio, ele causa o fenômeno de vasoconstrição, que é a diminuição do calibre do vaso sanguíneo. Sim. Então, tem pessoas que olham a palma da mão, a ponta dos dedos, fica roxa na época de frio. Isso ocorre porque os vasos sanguíneos que levam sangue até os dedos, eles ficam com um calibre menor. Então chega menos oxigênio na ponta dos dedos. Isso também ocorre na articulação. Chega menos oxigênio para o tecido, né? Então falta de movimento, falta de circulação, falta de aquecimento. Então utilizar uma roupa adequada. Hoje em dia nós temos alguns produtos tipo pomadas que ajudam no aquecimento das articulações, né? Falando dos exercícios, né, que são importantíssimos e eles são importantes para qualquer pessoa, para a vida, né? Mas a pessoa que tem artrose, ela tem que ter cuidados especiais, não pode ser um exercício de alto impacto, não é isso? Exato. E o que é o alto impacto? Vamos lá, então vamos entender que esse aqui é uma articulação normal. Então, eu tenho uma cartilagem que recobre toda a superfície da articulação. Quando nós temos a artrose, então existe uma área que não tem essa cobertura de cartilagem. Qualquer atividade que faça impacto aqui em cima vai fazer com que encoste osso com osso. Então, exercícios como andar não tem alto impacto. Pedalar não tem alto impacto. Nadar também não tem alto impacto. Perfeito? São exercícios que são livres para quem tem artrose. Agora, correr. Quando a pessoa corre... E a hidro? A hidro, ela tem um amortecimento pela água. Além disso, a água faz um fenômeno de empuxo que reduz o peso corporal. Então, a força contra o solo, ela é muito menor dentro da água do que no seco. Mas pode ser feita então? A hidro pode ser feita. Tá? O que não pode? Correr. Correr, que Vamos mais? pensar aqui, correndo. Um polichinelo. Polichinelo. Pular. E às vezes o chutar. Porque o chutar tem um impacto contra a bola ou contra o saco de pancada. Sim, é mais brusco, ou né? contra isso, um adversário. Tá. Então, artes marciais, futebol, vôlei, basquete, para quem tem artrose, se não estiver tratando da maneira adequada, é bom evitar no começo. Nós temos hoje pacientes que são atletas profissionais de futebol, atletas profissionais de artes marciais, atletas profissionais de triatlo, que têm artrose e que fazem atividade física de impacto. Mas eles estão em tratamento. Aí é uma outra conversa. Então, falando do tratamento, o que hoje em dia é mais usado? Quais são as formas que a gente pode, pelo menos, aí controlar? Como o senhor disse, tem até atleta que Sim. tem artrose e que continua em atividade. Profissional. Bom, tratamento para artrose, existe um algoritmo, né? Vou falar assim, um fluxograma de tratamento. Então, o que é comum para qualquer paciente? Primeira coisa, nós temos que entender que existem fases da artrose. Existe a artrose na fase inicial, que é a artrose precoce, e existe paciente com artrose avançada, que seria uma fase terminal. E isso a gente consegue detectar por exames de imagem, por exemplo, ressonância... Exame físico, radiografia, ressonância magnética, às vezes cintilografia óssea, tomografia computadorizada. Então, assim, existem vários exames que podem ser feitos. Isso é individualizado. Às vezes o exame que vai servir para uma pessoa não vai servir para outra. Então, primeira coisa, exercício físico. Qualquer fase, tá. Mas, o que vai acontecer? Alguns pacientes chegam no consultório e falam assim, doutor, eu não consigo fazer caminhada porque meu joelho dói demais. Subir e descer a escada, principalmente descer rampas, descer morro, é uma coisa. Descer é pior porque nós temos uma questão que é a seguinte. Você vai segurando o peso ali, né? Vai freando. Esse músculo aqui em cima é o quadríceps. Mostra pro pessoal lá. Aqui, ó. Então, o quadríceps, ele fica entre a coxa e esse ossinho aqui da frente, que é a patela, tá? Ele tem uma grande função que é, quando ele contrai,
ele estica o joelho. Então ele faz esse movimento. Tá? Quando nós estamos descendo morro, escada, ladeiras, etc., o que acontece é que o quadríceps ele age como um desacelerador. Então, se você parar no alto de um morro, no alto de uma escada, o que faz com que você não caia para frente é o quadríceps contraído. Quando esse quadríceps ele precisa fazer então a força para movimentar e ao mesmo tempo vencer a gravidade, ele acaba causando uma compressão da patela contra o fêmur. E esse aumento da pressão é o que leva a uma exacerbação da dor. E em termos de tratamento medicamentoso, as chamadas infiltrações, Isso. o que é que geralmente é usado no tratamento? Então, quando o paciente ele fez atividade física e não foi suficiente, ou ele fez atividade física e a dor piorou, às vezes acontece, o paciente vai para fisioterapia e fala que a dor piora, aí nós vamos para a medicação. Até um tempo atrás, existiam 2 pilares de medicamentos: anti-inflamatórios e os corticoides. Anti-inflamatórios e corticoides eles possuem um efeito em comum. Eles reduzem o processo inflamatório da articulação. Então eles ajudam a tirar a dor. Se o paciente sente dor, aquilo era tolerável. Mas hoje nós sabemos que esses 2 tipos de remédios, que são os anti-inflamatórios e corticoides, eles possuem muitos efeitos colaterais. Por exemplo, o anti-inflamatório em uso crônico, ele dá problemas no estômago, ele pode aumentar a pressão arterial, pode danificar os rins. Então, hoje não se utiliza mais anti-inflamatórios continuamente. Eu tenho paciente que foi parar na hemodiálise porque usou anti-inflamatório durante 3 anos, porque o tratamento antigamente era desse jeito, ele perdeu o rim. Sim. Tem paciente que desenvolve diabetes pelo uso de corticoides, paciente que desenvolve hipertensão arterial pelo uso crônico de corticoides. Tem pacientes que também têm a questão do peso, que usa o corticoide e acaba o corticoide faz com que o peso corporal aumente. Isso pode até prejudicar. O corticoide ele já foi usado em comprimido e depois de um tempo começou a usar ele injetável dentro da articulação, o que dava um alívio imediato praticamente. É porque ele substitui a cartilagem, né? Ele dá aquele conforto. Na verdade, o que o corticoide faz é o seguinte, ele desinflama. Ele desinflama. Mas lembra que eu expliquei que existe uma regeneração da cartilagem? Quando a gente corta a pele, ocorre uma inflamação. Fica vermelho, fica quente, fica inchado. E a partir daquela reação inflamatória é que ocorre a regeneração do tecido. Se a gente pegar um corte na pele e aplicar um corticoide em cima, ele vai parar, porque ele vai desinflamar. Ao mesmo tempo que desinflama, ele para de cicatrizar. Isso ocorre dentro do joelho. Quando tem uma lesão na cartilagem, que é o que leva ao desenvolvimento da artrose, você aplica um corticoide lá dentro, aquela inflamação acaba. Só que ao mesmo tempo, a capacidade de regeneração do tecido é interrompida. Mas hoje a gente tem essa infiltração, essa aplicação do gel, isso, muito mais brando, que não tem tantos efeitos colaterais. Exatamente. Então, foram desenvolvidos inúmeros tipos de tratamentos, né? Então, sem corticoide. Sem corticoide, sem anti-inflamatório. Então, uma dessas opções que nós utilizamos hoje é o chamado de viscossuplementação. O senhor tem até aqui para mostrar para a gente. Vou mostrar daqui a pouco no close, né? Aqui para a gente poder entender. Que é como se fosse um gel, ele tem um aspecto gelatinoso e ele tem 2 efeitos. Primeiro, ele amortece, porque ele é viscoso. Como se fosse um óleo que é aplicado ali dentro. Então, naquele atrito que estava ocorrendo durante a movimentação, se nós fazemos a aplicação entre, né? Aqui, né? Então, aplicamos aqui um gel. Perfeito? Quando nós vamos ter um movimento, esse gel vai reduzir o atrito. Ele vai deslizar, vai reduzir o atrito, vai dar mais conforto. Vai dar mais conforto e vai diminuir a inflamação. Porque o atrito é o que gera a inflamação. O atrito gera o desgaste e o desgaste é o que gera a inflamação. E quanto tempo ele dura? Quantos meses? Varia de pessoa para pessoa. Vou dar um exemplo. Um paciente que aplica um gel desse e vai jogar futebol profissionalmente, em torno de 6 meses. E uma pessoa comum, tipo eu? Uma pessoa comum, né? Em torno aí de 1 a 2 anos. Mas pode ser uma sessão só, vai variar 2, 3? Veja bem, existem protocolos que fazem aplicação por semana.
uma semana, depois repete com outra semana, depois repete com outra semana. Isso é um pouco desconfortável, porque tem que fazer. O ideal é que seja feito com anestesia. Né? Eu sempre falo para o paciente o seguinte: existem médicos que fazem aplicação sem anestesia. Se fosse no meu joelho, eu não ia gostar de fazer uma injeção sem anestesia. Anestesia com uma agulha fininha, agulha de insulina, pequenininha. Aí fininha. Depois vem com a agulha maior. Depois vem com a agulha um pouquinho maior, que vai dentro do joelho. Então a pele está toda anestesiada. É muito menos traumático, gasta um pouco mais de tempo, mas em compensação, conforto. Né? A maioria dos pacientes fala: doutor, não senti nada. Por quê? Não sentiu nada porque houve uma anestesia prévia. Né? Tem algum tipo de contraindicação? Algumas pessoas podem não se sentir bem? Esse produto, né, que é a suplementação, é chamado ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele possui duas formas de ser fabricado. Uma é a partir de fermentação no laboratório, tá? E existe uma outra forma que é a partir da retirada de aves. Quando a pessoa tem alergia à proteína de aves, é muito raro. A pessoa tem alergia a frango, a pessoa tem alergia a pato, a pessoa tem alergia a peru. Ovo não é problema, porque não é a proteína do ovo. Tá? Então, quando a pessoa tem alguma alergia à proteína de ave, aí geralmente a gente não faz o ácido hialurônico de origem aviária. Nós fazemos o ácido hialurônico de origem fermentada. Ok? É a única contraindicação. Para a gente finalizar, vamos falar agora da cirurgia. Okay. O caso da artrose pode chegar ao nível de uma cirurgia? Sim. Eu costumo sempre falar durante os atendimentos o seguinte, que a primeira contraindicação para uma cirurgia é o paciente não querer fazer o procedimento. Então, a grande maioria dos pacientes que tem artrose quer tratar sem operar. Então, nós temos hoje uma série de tratamentos. Medicação, podemos fazer infiltrações, além das infiltrações com gel, podemos fazer o bloqueio, por exemplo. Hoje tem algumas técnicas que nós, por exemplo, pegamos o joelho do paciente e sabemos já onde passam os nervos. Então eu posso vir com um anestésico. É um bloqueio da dor, então. Um bloqueio de dor. Sim. Isso pode ser feito, é uma forma de tratamento não cirúrgico. Não tira a sensibilidade, não tira a força, não tira movimento. Ela tira apenas o nervo responsável pela cápsula da articulação, que é o que faz doer. Então é um procedimento feito super rápido, né, com uma agulha que vai exatamente no local onde o nervo passa e ali é feito o bloqueio. Dura alguns meses, mas permite que esse paciente consiga fazer uma reabilitação melhor. Ir para fisioterapia sem dor, fazer uma caminhada sem dor, fazer uma musculação sem dor. Musculação é importantíssimo para quem tem artrose, porque quanto mais forte é o músculo que está em volta dessa articulação, menos a pessoa vai resistir ao impacto e ao peso. Exatamente. Então, musculação faz parte do tratamento. Né? Quando a gente fala de cirurgia, existiu algum tempo atrás tratamentos que se faziam por artroscopia, que era 2 furinhos, colocar uma câmera lá dentro e fazer uma limpeza da articulação. Basicamente era isso. Esses tratamentos com limpeza, eles dão uma durabilidade muito curta. Né? Hoje em dia existem um tratamento mais definitivo, que é substituir a cartilagem que está lesada por é como se fosse uma coroa de dente, que coloca no dente que está com cárie grande, que cobre essa superfície, que é o que nós chamamos de prótese de joelho. Não é a prótese que vai tirar o joelho fora e colocar um biônico. É uma prótese apenas de cartilagem. Quando que o paciente vai ser submetido a isso? Quando ele não responder aos tratamentos conservadores. Qual é a sequela? O que pode acontecer comigo depois de uma operação, de uma cirurgia? Uma cirurgia grande, como uma prótese de joelho, tem que fazer uma incisão, retirar aquela cartilagem toda e colocar um implante que substitui a cartilagem, para que um osso não encoste no outro osso mais. Né? Então, riscos quais são? Infecção, trombose, sangramento, deiscência, que é a abertura dos pontos. Né? Alguns pacientes precisam de transfusão sanguínea, alguns pacientes precisam ficar internados em CTI, principalmente que tem doenças cardíacas, né? Diabetes descompensado, doenças renais. Então, para finalizar, eu acho que hoje em dia tem-se feito vários estudos, vários trabalhos, com resultados muito animadores, sobre a utilização, por exemplo, de fatores de crescimento que são derivados do próprio paciente, pode ser retirado de sangue, pode ser retirado da medula óssea, pode ser retirado do tecido adiposo.
Esses produtos, que são autólogos, ou seja, são retirados do próprio paciente, podem ser aplicados por meio de procedimentos pouco invasivos, como é o caso, por exemplo, de uma artroscopia, após se fazer a remoção dessa cartilagem doente e fazer até mesmo a cultura de condrócitos, ou seja, pega a cartilagem, fabrica uma cartilagem no laboratório e coloca-se no joelho para substituir. É como se fosse uma prótese, mas é uma prótese biológica, feita com tecido do próprio paciente. Isso ainda está em pesquisa, mas a medicina hoje caminha muito rápido. Então, temos acompanhado e eu acredito que em breve vamos ter essas opções aí para os pacientes. Acho que falamos bem, falamos de tudo, mas eu queria te fazer uma última perguntinha. Existe uma forma de se evitar a artrose? Sim. De você falar assim, nossa, eu vou fazer isso e me cercar de tudo? Perfeito. Essa é talvez a pergunta mais importante. A artrose, ela tem um tratamento mais fácil quando o diagnóstico é precoce, como qualquer doença. Hipertensão arterial, diabetes, glaucoma, qualquer doença no corpo, se demora para começar a fazer o tratamento, a chance de sucesso é menor. Se nós temos pacientes com fatores de risco, como por exemplo, uma lesão de cartilagem inicial, um paciente que teve uma ruptura do menisco. Outro dia nós vamos falar só sobre menisco. Né? Tá combinado então. É um outro capítulo, né? Ou seja, o menisco é um amortecedor do joelho. Ele está se oferecendo aqui, a gente aproveita tudo. Né? O amortecedor do joelho. Se você perde o amortecedor, você vai acelerar o desgaste. Então nós temos hoje fatores de risco que são identificáveis com exames de raio-x, de ressonância magnética, exames clínicos. Identificou-se a presença de fatores de risco, nós vamos reverter esses fatores de risco. E aí nós podemos fazer todas essas formas, atividade adequada, retirada do impacto, viscosuplementação, nutrição adequada, tudo isso consegue fazer com que a artrose não se desenvolva. Então, é uma doença que pode sim ser evitada. Ok. Doutor Otávio, muito obrigada pela participação. Obrigado. Mais sucesso ainda na sua carreira. Tudo de bom, felicidades. É sempre um prazer, né, estar aqui, acho que nossa primeira vez. Mas o tema é amplo, me coloco à disposição. Depois coloca embaixo lá a descrição, o currículo, o contato do senhor. Isso, lá. E fico à disposição dos nossos internautas para a gente poder esclarecer eventuais dúvidas. Tá certo, doutor Otávio. Muito obrigado. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. É muito importante que você mostre tudo isso, todo esse conhecimento aí do Dr. Otávio para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você gosta e que precisam se cuidar. Até a próxima. Tchau.